Nós vamos hoje ler um versículo apenas em Efésios 6. Efésios capítulo 6, nós vamos ler o versículo 15, amém? Glória a Deus. Efésios 6, capítulo 15. Amém? A palavra do Senhor diz assim: calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Amém? É tão curtinho que eu vou ler de novo, amém? Senão dá a impressão que nós nem lemos, né? Calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui, Senhor, a tua palavra, Deus. Eu sei que é um versículo muito curto, Deus, muito pequeno, mas a tua palavra ela é poderosa, independente do número de sílabas ou de palavras ou de letras que contenham, Senhor, as frases que aqui estão escritas, Pai. E eu sei, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, embora curta, ela é poderosa e ela vai tocar nossas vidas nessa manhã. Eu creio nisso, Pai, porque a tua palavra, como nós costumamos dizer sempre aqui neste lugar, ela é absoluta, ela é verdadeira, ela é inerrante, ela é transformadora. Assim é a tua palavra, porque a tua palavra ela vem carregada de poder, poder dos céus sobre nossa vida, amém? Porque o teu evangelho é isso, Pai. O teu evangelho não é um evangelho de palavras, mas é um evangelho de poder, e nós acreditamos nisso, Senhor. E por isso que nós queremos receber nesta manhã, Senhor, poder dos céus, porque eu sei que o Senhor vai mandar poder dos céus sobre nossas vidas, Pai. Porque o teu evangelho é isso, é constituído de poder, e nós somos gratos por isso, Senhor. Te agradeço por cada vida presente aqui neste lugar, nesta manhã, Senhor, nesse dia tão importante, onde nós comemoraremos a ceia do Senhor aqui neste lugar, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar-se, amém? Eu fico muito feliz hoje aqui, nós estamos aqui com eu não sei se poderíamos chamar de visitante, né? Mas o nosso grande e amigo irmão Clóvis, né? E ele inclusive vai estar louvando aqui na hora da ceia, uma música muito linda, né? Que ele fez para o Senhor, e inclusive a música que ele está lançando agora, né? Esse single, né? Que faz parte do CD do Clóvis, e ele vai estar aqui conosco, né? No dia 28, né? 31, desculpa. Oh, meu Deus, que dia 28? 31 de agosto agora, né? Sábado, né? Vai ser o Movon e vai ser o lançamento do CD do Clóvis. Ele vai estar aqui com a banda, tudo, e a gente conta com a presença de todos aqui, amém? Então eu fico muito grato pela presença do Clóvis, sua esposa, né? E a gente fica muito feliz com isso, né? E oro para que a gente veja muitas vezes vocês aqui nesse lugar, amém? Glória a Deus. Queria também dizer que estou muito feliz com a visita da Vitória, né? Amiga da Bárbara. Bárbara, quem que é Bárbara mesmo? Bárbara, minha nora. Bárbara é minha nora. Fico muito feliz por você ter vindo, viu, Vitória, né? Já faz um tempinho, a Bárbara tem comentado se você queria vir até a igreja, né? Fique à vontade, que Deus possa te abençoar no dia de hoje, amém? Glória a Deus, tá? Renan também, eu não sei se eu considero visita, mas fico feliz de vê-lo aqui, Renan, amém? Glória a Deus por isso. Vamos então refletir um pouquinho sobre esse texto. Deus, eu falo sempre assim, né? Deus, Ele é Deus, e é impressionante como quando a gente começa a pensar em algo, ou já estava meditando nessa palavra nesses dias, e queria falar sobre esse ponto, e hoje a Larissa ministrando, ela toca mesmo nesse assunto, né? E quando ela fala que Deus vai usar nossas vidas, Deus quer usar as nossas vidas, Deus quer usar a vida de cada um aqui para manifestar o reino dele aqui nesse lugar, porque para isso nós estamos aqui, para manifestar o reino de Deus dos céus aqui na terra, amém? Então eu vejo assim que já é Deus testificando no coração aquilo que a gente já queria dizer, amém? E hoje nós estamos falando sobre isso, né? O que nós esperamos de Deus, amém? Será que Deus veio somente para curar, abençoar, prosperar? Amém? Deus não veio somente para isso.
Infelizmente, eu tenho que dizer isso para vocês. Talvez algumas pessoas se espantem, eu não sei, mas aqueles que já são mais aprofundados na palavra entendem, obviamente, que não é dessa forma. Deus não é um Deus que está aqui para abençoar nossas vidas. Deus, como a Larissa falou aqui na ministração, Deus é um Deus de propósitos. Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Deus mandou seu Filho aqui, enviou seu Filho Jesus aqui na terra. Ele aqui em forma de homem, incorporado num corpo físico, num corpo humano, Ele realizou muitos milagres, mas esse não era o propósito de Deus. Jesus realizava milagres para atrair a atenção das pessoas. Jesus realizava milagres para mostrar o poder dos céus aqui na terra. Jesus mostrava milagres e curava pessoas, libertava cativos de espíritos opressores, mas porque Ele tinha propósitos para isso. Amém? Porque o grande objetivo de Deus, aquele plano secreto, que a palavra diz que Deus manteve secretamente durante milênios, e nos revelou na morte e ressurreição de Jesus Cristo, nesse tempo, na plenitude dos tempos, Ele nos revela o seu grande propósito, que era o quê? Manifestar o seu reino aqui nesse lugar. Aleluias! Era trazer o reino de Deus à terra. Amém? E para isso Ele quer usar nossas vidas. Então Deus, Ele não é um Deus que tem por objetivo curar, abençoar, prosperar, embora Ele faça tudo isso, por suas orações e súplicas, como diz a palavra. Quando nós oramos a Deus e pedimos a Ele por nossas aflições, Ele nos atende, porque Ele é um Deus de amor. Mas nós não podemos entender que Deus tem somente esse propósito, porque a palavra nos diz lá em 1 Coríntios 15:19, que se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se nós esperamos em Jesus somente para esta vida, somente para os interesses materiais, os interesses físicos, nossos interesses aqui neste lugar, nós seremos os mais infelizes dos homens que existem na face da terra, porque existe um propósito muito maior em tudo isso. O Senhor, como eu disse, continuo dizendo sempre, Deus é um Deus de propósito. O Senhor não faz nada por acaso. A palavra nos diz que nada acontece em nossa vida por acaso, tudo tem um objetivo, tudo tem um propósito de Deus para as coisas que acontecem. Amém? E o Senhor tem como esta prioridade máxima estabelecer o reino dele aqui nesse lugar. Recapitulando rapidamente, nós sabemos que um dia nós perdemos o direito desse reino, quando nossos pais lá, Adão e Eva, pecaram e caíram. Aquilo que eles tinham, a autoridade que Deus havia dado a eles como dominadores desse lugar, eles perderam isso, e nós consequentemente perdemos também, porque somos herdeiros. Agora o Senhor veio com o seu plano secreto, e através da vida de Jesus Cristo, Ele veio para isso, para restituir esse reino, para devolver esse reino a todos nós, para nos tornar novamente dominadores desse reino. Ele trouxe um governo agora dos céus aqui para a terra, e nós fazemos parte disso. Amém? Porque volto a insistir nesse ponto, Deus, Ele não age diretamente nas coisas terrenas. Se nós formos ver lá em Gênesis 1:26, o Senhor disse: domine o homem sobre todas as coisas da terra, sobre os seres viventes, sobre os animais terrestres, sobre os peixes, sobre as aves. Domine o homem. O Senhor se retirou deste governo, Ele entregou esse governo ao homem, mas o homem não soube conduzir, o homem perdeu esse direito, perdeu essa prerrogativa, perdeu essa coisa fantástica que Deus havia dado, o domínio sobre a terra. Agora o Senhor quer nos restituir esse governo, porque Ele não pode agir, porque senão Ele vai contra a sua palavra, lá em Gênesis 1:26. Ele precisa de um elo de ligação, Ele precisa do homem vivente aqui na terra, o homem que é matéria, que é físico, mas que é espírito. Então nós somos o canal de ligação entre a terra e o céu, porque Deus fala com o nosso espírito e o nosso físico age na terra. É assim que Deus trabalha.
E é por isso que ele manda seu filho, ele envia seu filho em forma de homem, que é a única maneira que havia para que ele pudesse interferir nas coisas aqui e restituir esse reino para nós novamente. Ele não poderia vir mais como espírito, mas ele envia seu filho. Por isso que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Aleluias. Nós aqui estamos falando de um ponto desse item de Efésios 6 que fala sobre a armadura de Deus. Deus aqui fala sobre a armadura, eu não vou ler o versículo todo, mas fala sobre o capacete da salvação, a couraça da justiça, e fala também do sapato do evangelho da paz. Mas eu quis me pegar só nesse ponto do sapato do evangelho da paz, amém? E é interessante como é que Paulo, ele usa um item de uma armadura militar para falar de um evangelho da paz. Parece até um paradoxo, parece até algo contrário, quando Paulo resolve falar de paz, de um evangelho da paz, mas começa a usar uma ilustração de utensílios militares. Mas é bom a gente entender, porque como eu disse, tudo existe um propósito, e o exemplo desse sapato, ele é muito importante, porque nós sabemos, ou se não sabemos, vamos saber agora, porque eu vou passar para vocês. Eu não estou sendo professor aqui, mas é bom a gente explicar como é que era a coisa, né? Porque naquela época, a armadura do soldado romano principalmente, que era o padrão que eles se espelhavam para usar como ilustração, que Paulo usava, o sapato deles não era um sapato comum, não era uma sandália comum, era uma sandália que tinha pregos embaixo. Você imagine como os sapatos dos corredores antigos, já viram esse tipo de sapato? Alguém já viu, né? Acho que tem até um esporte que tem um sapato como esse, eu não sei que esporte que é, mas é um sapato cheio de prego embaixo, não é como a chuteira de futebol que tem cravos, né? Mas são pregos mesmo, e aqueles sapatos daqueles soldados tinham esses pregos, e qual era a finalidade desses pregos? Era fazer com que o soldado conseguisse se manter firme no chão, porque quando ele se mantinha firme no chão, ele não poderia ser arrastado para trás. Nós assistimos um filme esses dias, né, Marisa, lembra? Do Hércules, né? Eu achei muito interessante, eu me lembrei desse fato, porque Hércules estava treinando um exército de um povo que não sabia lutar, não tinha experiência, e ele fez então com que todos ficassem com os escudos ali, aquele batalhão, porque era assim que eles faziam, fechavam com aqueles escudos enormes, as lanças, e de repente ele mandava das pessoas que estavam treinando aquele exército, empurrar aqueles soldados, e eles iam para trás, arrastavam, porque não tinham firmeza. Então esse sapato com prego fazia com que o soldado ficasse grudado no chão, podia vir a força que viesse, mas eles conseguiam resistir. Ali, eles só tinham um caminho, ir para frente, e com aqueles escudos eles avançavam, e as lanças e os escudos na frente, e aquele batalhão todo, e só avançando, e o exército inimigo poderia vir em cima, mas eles resistiam, não iam para trás, porque a planta do pé estava grudada no chão. E esse exemplo, quando Paulo fala sobre isso, se referindo ao evangelho da paz, é assim que o evangelho tem que ser pregado e proclamado. Nós não podemos voltar atrás, nós não podemos dar um passo atrás, nós temos que nos manter firmes, grudado no chão e sempre avançando e nunca recuando, porque é isso que nós temos que fazer, é isso que Deus espera de nossas vidas, amém? Porque se não fosse assim, Paulo não usaria como exemplo o sapato de um soldado, amém? Se fosse para nós corrermos atrás de bênçãos, Paulo ia falar de um tênis para você, de um Nike Running, de corrida, para você poder correr atrás das bênçãos. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer que você use um tênis para correr atrás das bênçãos. Deus quer que você use um sapato com prego para grudar no chão e levar o evangelho sempre para frente, cada vez mais para frente. É dessa forma que nós temos que agir. Eu vejo o nosso relacionamento com Deus como o relacionamento de um pai com um filho, amém?
O pai abençoa o filho, o pai cuida do filho, mas o filho tem suas obrigações e seus deveres para com o pai. Essa é uma relação saudável, onde o pai protege, onde o pai provê e o filho retribui, cumprindo seus deveres. Amém? O nosso pai, ele nos dá tudo que nós precisamos, ele não deixa faltar nada. Quando nós oramos e suplicamos a ele, ele nos atende, mas nós também temos os nossos deveres e obrigações. Amém? É como nós costumamos dizer, no reino de Deus existem protocolos, e esses protocolos têm que ser cumpridos. O Gilmar trouxe uma palavra hoje aqui, na hora de dízimos e ofertas, falando de algo que, como é que funciona a coisa. Isso nós tratamos como protocolos do reino, e no reino são vários os protocolos, que nós como cidadãos desse reino temos que cumprir. Ou você faz parte do reino e cumpre os protocolos, ou você não faz parte do reino e não cumpre os protocolos. Ou você não cumpre os protocolos e portanto não faz parte do reino. Mas para que você faça parte é preciso cumprir as regras. Amém? Paulo então ele faz referência ao Evangelho da Paz, e quando ele fala sobre o Evangelho da Paz, ele está se referindo à chegada do reino do céu aqui na terra. Quando nós falamos sobre a chegada desse reino, nós estamos falando não de um exército que está vindo, não de um povo que está descendo aqui nesse lugar, mas nós estamos falando de um sistema de governo que está chegando aqui. Nós estamos falando de um sistema de governo que chegou aqui nesse lugar, aqui na terra. E esse sistema de governo, ele sofre uma oposição. Ele sofre uma oposição do sistema de governo que existe aqui no mundo. E nós sabemos pela palavra de Deus, que aquele que governa esse sistema de governo que existe lá fora, é o príncipe das trevas. Ele é o governante, porque a palavra do Senhor diz: o mundo jaz no maligno. O maligno é aquele que controla todas as coisas no mundo. Nós vemos aqui, se por exemplo, eu peguei alguns versículos, 2 Coríntios 4, 3 e 4, diz assim: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, é para aqueles que estão no mundo que ele está encoberto, entre os quais o Deus, em letra minúscula, o Deus desse século, o Deus do mundo, o príncipe das trevas, ele cega a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Essa é a função do inimigo, essa é a função do diabo. Ele cega os olhos dos incautos, dos incrédulos, dos descuidados, das pessoas que não valorizam as coisas de Deus, e que não têm consciência das coisas de Deus, e que não tem consciência que agora chegou um sistema de governo, chegou um reino aqui nesse lugar, do qual nós temos que fazer parte, porque esse reino é o reino de Deus aqui na terra. Em João 16:8 a palavra diz: e quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Existe um príncipe das trevas que domina a terra, um sistema de governo perverso, terrível, que está aí somente para levar as almas para o inferno. E é por isso que o Senhor coloca essas palavras no coração de Paulo, porque Paulo, quando começa a usar exemplos e ilustrações de utensílios de guerra, de soldados de guerra, ele está querendo passar para nós uma visão de que existe uma batalha, existe uma guerra, e que nós estamos inseridos nesse contexto. Nós estamos aqui para lutar. Amém? O reino não é prerrogativa do nosso esforço, da nossa capacidade. Nós fomos alcançados pela graça de Deus.
E não é porque nós vamos nos esforçar que as coisas vão acontecer, mas Deus quer nos usar. E nós sabemos que existe uma luta a ser enfrentada. Paulo, quando ele utiliza dessas ilustrações militares, ele faz referência às lutas que nós temos que enfrentar, como soldados de um exército dos céus, um soldado do exército de Deus aqui na terra. Em 2 Timóteo 2,2 a palavra diz: o que ouviste de mim, de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo. Aleluia. E eu falo que Deus usou a vida da Larissa aqui ministrando. Ela falou exatamente isso. Se vocês se lembrarem da ministração, ela falou exatamente isso. Amém? Quando ela disse, né, que Deus vai nos usar para que nós possamos transmitir a outros. Falou isso. Eu falei, meu Deus, eu estava ali, eu falei, mas não acredito. Eu falei, eu não vou mais pregar, porque ela está pregando todo o meu sermão aqui. Porque ela falou isso, não sei se vocês se lembram. Ela falou, Deus vai usar cada um de vocês, e vocês vão ensinar outros, e outros vão ensinar outros, que vão levar o evangelho à frente. Isso é Deus falando, gente. Amém, e Deus está nos falando isso hoje. Nós somos aqueles que vamos levar essa missão a cabo. Ontem nós estávamos estudando aqui no estudo bíblico, que nós fazemos de terça e sábado. Para quem não veio ainda, né, seria muito importante que vocês pudessem participar, ou terça à noite, ou sábado, escolhe um dos 2 dias, sábado à tarde. E nós estamos falando sobre essa questão exatamente, que infelizmente nós nos preocupamos muito com o dia e a hora do Senhor voltar, e nós ficamos nessa expectativa, mãe, meu Deus, o dia que Ele vai voltar, o dia que o Senhor vai voltar, o dia que Jesus vai voltar, mas o que nós fazemos para que Ele volte? Isso está em nossas mãos. A palavra diz que a hora específica está nas mãos de Deus. A palavra diz que nós não sabemos o dia e a hora, somente Deus sabe. A hora está na mão do Senhor, mas o tempo está nas nossas mãos. Porque o Senhor só vai voltar quando Mateus 28:19 for cumprido, e ali diz que nós temos que ir a todas as nações pregar o Evangelho, e quando nós fizermos isso, o Senhor voltará. Então o tempo está nas nossas mãos, embora a hora esteja na mão de Deus, mas o tempo está conosco, depende de nós, depende do nosso trabalho, do nosso empenho. Somos soldados lutando numa guerra que não é carnal. Essa guerra não é uma guerra onde você enfrenta pessoas físicas. A nossa guerra acontece na esfera celestial. É uma guerra muito mais terrível, porque a guerra que você vê o teu inimigo, ela não é tão difícil como as guerras que aconteciam antigamente. Hoje nós já, através da tecnologia, a situação ficou bastante complicada. Hoje às vezes um país é atacado e destruído e nem está vendo o inimigo na sua frente. Não é verdade? Esses dias nós estávamos conversando, não lembro se foi com o Adir, até me lembrei desse fato, quando o Bin Laden foi morto. Eu fico imaginando, aquele homem não sabe nem o que aconteceu. Ele partiu sem saber o que havia acontecido, porque os Estados Unidos localizaram onde ele estava, e sabiam a caverna que ele estava, tudo através de satélite, mandaram um míssil lá naquele lugar e matou, o cara nem sabe o que aconteceu. E hoje nós vivemos uma guerra espiritual, a nossa guerra é na esfera espiritual. Efésios 6,12 diz: não é contra pessoas de carne e sangue que nós temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade das regiões celestiais. A nossa guerra é espiritual, e é por isso que muitas vezes somos atacados, as pessoas são atacadas, e lá no mundo não tem noção, as pessoas não têm noção do que acontece com elas. Então elas começam a imaginar, talvez seja do acaso, talvez seja um infortúnio da vida, eu não sei, mas nós sabemos, e temos essa consciência que existe uma guerra.
E nós, como soldados de Cristo, temos aqui a armadura espiritual, estamos preparados para isso. E enfrentamos e vencemos, porque o Senhor está conosco. Aleluias. O reino do céu é conquistado à força. Mateus 11:12 diz: e desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que se utilizam da força apoderam-se dele. Esse versículo é um versículo muito polêmico, porque existem muitas interpretações, e as pessoas elas interpretam de várias formas, e às vezes é difícil você. Eu tenho particularmente uma posição com relação a ele, uma das três que eu vou passar aqui. A primeira interpretação que nós podemos ver desse versículo é sobre um ataque que vem de fora. As pessoas que atacam o evangelho, que atacam os cristãos, como nós vemos muitas vezes acontecer. Então, muitos atribuem esse versículo a essa questão de que as pessoas tentam dominar, tentam atacar o reino de Deus. Uma outra interpretação que nós temos é com relação à ruptura do antigo com o novo pacto, do Velho Testamento com o Novo Testamento, da antiga aliança com a nova aliança, porque houve uma ruptura, e toda ruptura, ela é algo difícil, ela é algo que muitas vezes existem lutas, existe aplicação de força. Então muitos entendem dessa forma, que o reino tomado à força seria essa ruptura. E a terceira interpretação que eu atribuo, a que eu acho mais correta, é a luta para expandir o governo instituído pelo reino do céu que chegou. Deus mandou que esse reino viesse novamente aqui, e esse reino precisa conquistar, e nós estamos aqui para expandir esse reino, e isso existe esforço, existe luta, e eu creio, na minha posição pessoal, que esse versículo se enquadra mais nessa questão. Deus nos chama para uma missão como soldados fiéis, que tem que seguir em frente sem olhar para trás. E infelizmente muitas vezes nós olhamos para trás, muitas vezes nós paramos em nossa caminhada e pensamos assim: puxa, mas está muito difícil, é muito complicado viver essa vida, não é fácil. E nós sabemos que não é fácil mesmo, porque o Senhor Jesus nunca nos deu essa ilusão de que seria fácil. Realmente é difícil, mas nós temos que seguir em frente. Nós temos que, como bom soldado de Cristo, seguir em frente, com as nossas armaduras espirituais, seguir em frente nessa luta. Em Lucas 9:59-62, a palavra diz: e disse a outro, o Senhor Jesus: segue-me. Mas ele respondeu: permite que eu primeiro vá sepultar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixa os mortos sepultarem os seus mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha família. Jesus porém respondeu-lhe: ninguém que coloque a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Então, se você está no caminho e de repente, por um ou outro motivo, vai dar prioridade a alguma coisa na tua vida que não seja mais aquela de levar à frente o evangelho do Senhor, proclamar o evangelho de Cristo, aqui o Senhor diz: você não é apto a entrar no reino. Isso é muito forte e é muito sério. Jesus te chamou para seguir em frente, para cumprir uma missão. Ele passou 3 anos aqui na terra no seu ministério, quer dizer, ele passou uma vida até os 33 anos, mas ele passou os últimos 3 anos da sua vida exercendo o seu ministério aqui na terra. Ele preparou homens, preparou 12 discípulos, e os incumbiu de uma missão, que nós conhecemos como a grande comissão. Então, de tudo aquilo que você recebe do Senhor, de tudo aquilo que você aprende, de todas as bênçãos, de todos os ensinamentos, o mais importante ficou aqui, nesses 2 versículos de Mateus 28, 19 e 20, onde o Senhor deixou uma ordem a cada um de nós: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-lhes
a cumprir tudo o que vos ordenei, e eu estarei convosco até o fim dos séculos. Isso é o que o Senhor espera de você, isso é o que o Senhor espera de mim, que nós realmente venhamos assumir com todo o nosso coração aquilo que é o desejo de Deus para nossas vidas. O Senhor quer que nós cumpramos isso. O Senhor não quer te dar carro, não quer te dar casa, não quer te dar bom emprego, não quer te curar das tuas enfermidades. O Senhor não está aqui para isso. Você não pode se achar tão importante ao ponto de querer requerer todas as atenções de Deus para os teus probleminhas terrenos. Ele vai atender as tuas necessidades, vai sim, porque lá em Mateus 6,33 ele diz que se buscares primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque Ele vai olhar para as tuas necessidades e para as tuas aflições, e como um pai que ama, que te ama, Ele vai cuidar de você e não vai deixar que nada vai faltar a você. Mas o teu objetivo tem que ser esse, cumprir a principal ordem que Ele nos deixou. Hoje nós estamos aqui comemorando a ceia do Senhor, relembrando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, e é tudo tão romântico, lembrar que o Senhor deu o sacrifício daquele, se entregou na cruz. Por isso que nós estamos aqui celebrando, é tão romântico isso, lembrar que Ele deu a sua vida num sacrifício de cruz, um sacrifício que somente a pior escória da humanidade passava por aquilo. Ele foi humilhado, isso é muito lindo, mas não parece ser tão sério para nossas vidas. Não parece ser tão sério quando nós não cumprimos Mateus 28, 19 e 20. Não parece que nós levamos isso tão a sério. Parece até um conto romântico, bonito, como se estivéssemos vendo um filme. O Senhor se entregando por nós, olha como Ele me ama. Mas o que representou isso em nossas vidas? O que nós temos que dar de retorno para Ele, em função de tudo isso que aconteceu? Nós temos que ser a resposta de Deus aqui nesse lugar, nós temos que ser a resposta de Deus aqui na terra. E o Senhor deu uma ordem: faça isso, façam discípulos, ensine, pregue o Evangelho, expanda o reino, leve, proclame, faça isso que eu estou ordenando, porque é isso que é necessário ser feito. Será que eu estou respondendo a isso? Será que eu estou sendo realmente resposta para Deus? Será que Deus está olhando realmente para nossas vidas e olhando e dizendo: puxa, meu filho está cumprindo aquilo que eu quero? Ou você acha que isso que nós estamos fazendo aqui hoje é o que o Senhor quer, somente isso? Isso é importante porque também é uma ordenança. Ele falou que nós deveríamos tomar a ceia e relembrar da sua morte até que Ele voltasse. Mas não é só isso. Jesus sabia que nós teríamos dificuldades, e por isso que Ele nos equipou com armaduras espirituais, para que pudéssemos enfrentar as lutas que deveriam de vir. E Ele nos prepara. Para que Ele vai te dar armadura? Para você vir com todo aquele aparato e sentar no banco da igreja? Imagina, usa a imaginação, é até bacana, até engraçado a gente imaginar. Imagine agora, se você estivesse todos aqui, mas não tivesse com roupas normais, todo mundo com armadura aqui, capacete, couraça, sapato, cinto, ficaria até ridículo, ficaria ridículo. Deus nos equipando com armadura militar para que nós viéssemos sentar no banco da igreja e ficar ouvindo sempre. A armadura é para a luta, e a luta é em prol do Evangelho do Senhor.
Deus termina Mateus 28:19 dizendo: estou convosco até o final dos tempos. Aleluias. Vocês vão fazer discípulo, vocês vão lutar, vocês vão ensinar, vocês vão trabalhar, vocês vão enfrentar lutas terríveis. Mas tem um detalhe, tem algo que eu quero dizer aqui a cada um de vocês hoje: eu vou estar com vocês até o final dos séculos. Eu vou estar ao teu lado até o final dos tempos. Você nunca vai estar só. Eu vou estar junto de você. Aleluias. O Senhor disse lá em João 16:33: eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. O Senhor sabe que nós passaríamos por tribulações, mas Ele quer dizer uma mensagem aqui para você, um recado para você: você tem que ter paz. E por que você tem que ter paz? Porque Ele não quer que você desanime, porque Ele venceu, e Ele diz que como Ele venceu, você vai vencer. Amém? Então aqui nós temos já duas frases tão fantásticas que o Senhor nos diz: eu vou estar com você todos os dias até os finais do tempo, e não vos desanimeis. Animem-se, tenham bom ânimo, levante a cabeça, vá em frente, lute, porque vai valer a pena, vai valer a pena. Filipenses 4:19, a palavra diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Você em Cristo Jesus não vai precisar de nada, nada vai te faltar, Ele vai prover. Em Romanos 8 diz lá, a partir do verso 37: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Nada pode nos abalar, nada pode se opor a nós, porque existe um Cristo poderoso que está conosco. Aleluias. Só para fechar, para terminar, houve um momento que está lá em 2 Reis, capítulo 6, em que a cidade de Israel estava cercada. Israel estava cercado pelo exército da Síria, e o rei Ben-Hadad da Síria cercou Israel. E o profeta Eliseu avisava ao rei de Israel que Ben-Hadad ia atacar Israel. Por isso os ataques de Ben-Hadad nunca davam certo, porque Eliseu sempre avisava. Então ele resolveu mandar o exército da Síria, Ben-Hadad, até a cidade de Dotã para prender Eliseu. Eliseu então foi cercado pelo exército. E quando ele cercou o exército, o ajudante de Eliseu, o seu moço, quando viu o exército, ficou apavorado. Falou: mestre, estamos mortos, porque todo o exército de Ben-Hadad, o exército assírio, está ao nosso redor. Não temos mais o que fazer, a morte chegou. E aí lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 15 diz: tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus Eliseu: ai meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: não temas, porque há mais conosco do que com eles. Aleluias. Há mais conosco do que com eles. E ele estava olhando um exército imenso ao redor, mas o servo de Eliseu não conseguia enxergar isso espiritualmente. E Eliseu disse: não se preocupe, isso é fichinha, nós estamos num número muito maior. E a palavra continua: Eliseu orou e disse: ó Senhor,
peço-te que o faça enxergar. O servo dele. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluias! Era um exército de anjos que cercava todas as colinas com carros de fogo. E Eliseu não dava nem bola. Falava: o que? Esse exército sírio? Isso não é nada. Olha o exército de Deus em volta de nós aqui. Aleluias! E esse é o recado final que eu quero deixar para vocês. A luta pode parecer terrível, a luta pode parecer até injusta, e você pode ver um monte de dificuldade que está ao seu redor, mas abra seus olhos espirituais, peça para que Deus mostre espiritualmente para você, e quando você levantar a cabeça e olhar, você vai ver um exército de anjos ao redor. Aleluias! Porque Deus envia um exército de anjos para cuidar de você. E Eliseu ali não temia, não tinha medo, porque ele sabia que o exército de Deus estava com ele. O Senhor hoje Ele está nos designando para a grande missão que nós temos que cumprir, mas Ele diz: nós não estaremos sozinhos, Ele estará conosco, e não que não se bastasse Ele estar somente conosco, mas Ele manda também um exército de anjos para cuidar de nós. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? E é por isso que eu peço a você agora, dê uma salva de palmas bem forte, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus está contigo, aleluias, e nada é capaz de derrotar esse grande exército de Deus, aleluias, glória a Deus por isso, aleluias. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo.